Olá, o meu nome é Alessandra, eu sou da escola Luiz Alberto Abraão, do 7º ano B. Estamos aqui para fazer uma entrevista com uma renomada escritora chamada Maria Aparecida Ribeiro Lira. Então, aqui estão um pouco assim do nosso pessoal para fazer as perguntas. Boa tarde, eu sou o Lucas. Eu sou Mayra. E eu sou Kaique. Quando você soube que queria ser escritora? Olha, eu soube que eu ia escrever um livro depois que eu fiz uma pós-graduação em educação infantil. E eu tive muita dificuldade em escrever meu artigo. E quando eu vi que eu tinha capacidade de escrever um artigo científico, eu descobri que eu podia ir mais do que eu podia imaginar. Então, eu sempre escrevi poemas, poesias, mas eu sempre joguei fora, nunca guardei eles. E quando eu vi que eu podia juntar aqueles que eu vinha pensando, imaginando, eu comecei a escrever num caderninho. Tudo que eu escrevo eu tenho um caderninho, como se fosse um diário. Então eu peguei, fui juntando aos poucos, depois eu digitei no meu computador e fui pesquisar uma editora para que eu pudesse publicar os meus livros. Mas aí veio a dificuldade, porque às vezes a gente pensa que a maior dificuldade está em escrever. E não está. Ela está em publicar, em você fazer propaganda, né? Então a maior dificuldade nessa parte foi em publicar ele. Mas quando eu descobri que eu queria escrever, foi quando eu fiz a minha pós-graduação em educação especial, em educação infantil. Quais foram suas maiores fontes de inspiração? Então, minha maior fonte de inspiração foi quando eu fiz a minha pós-graduação em educação infantil, né, aqui em Bataguaçu mesmo, e os professores que vieram eram fabulosos, eram professores PhD, eram professores que tinham mestrado, que foram para fora do país, estudaram muito, então eles vinham assim com uma segurança maravilhosa, bem assim espontânea, e eles puderam passar isso para mim. E eu fui captando o sentimento de um e de outro e fui transformando o que eu sentia, o que eu vivi naquele momento em meus poemas, em poesias, pensamentos, né? Porque às vezes o que está escrito nem sempre é o que você pensa que é o que eu estou sentindo naquele momento, né? Então foi muito bom para mim. Minha maior inspiração foi nessa pós. Eu sei que tem escritores famosos, né, no mundo todo, mas se eu for citar todos, a gente não sai daqui hoje, né? E a minha maior fonte foi mesmo na pós-graduação que eu fiz. De que maneira você descreveria o processo de escrita dos seus livros? Então, os processos de escrita dos meus livros são todos baseados nos meus sentimentos. Se eu estou muito triste, eu escrevo a minha tristeza. Se eu estou ansiosa, eu escrevo a minha ansiedade. Se eu estou muito feliz, eu também escrevo a minha felicidade, a minha esperança. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu tenho uma pessoa em casa que ela fala que eu sonho muito, imagino muito as coisas. Mas já pensou como seria o mundo se as pessoas não tivessem esperança e não pudessem sonhar o seu futuro? Como seria? Porque a gente vive hoje num mundo tão violento, não é verdade? Cheio de desavenças, desrespeitos, as pessoas não se respeitam mais, não se amam mais como deveriam ser. Então, eu escrevo tudo baseado nisso, em sentimentos, aquilo que eu sinto naquele momento. Obrigado. A senhora fez algum tipo de pesquisa ou preparação? Não, então, eu fiz uma pesquisa depois que eu escrevi tudo, que eu achei que era a parte mais difícil, eu fiz uma pesquisa para publicar eles, né? Uma editora, como que eu fazia, então eu pesquisei na internet, eu fui atrás de outras pessoas que também escreveram livros para saber como que faz, e eu descobri que é uma dificuldade muito grande. Primeiramente porque financeiramente, né, eu não posso investir tanto quanto eu gostaria de investir nos meus livros. E eu não tenho apoio, eu não tenho patrocínio de ninguém. É eu, meu esposo que me ajuda na digitação e Deus, né? E a vontade de caminhar, porque vai muito dinheiro.
Então, o que eu fiz? Pesquisando na internet e insistindo muito em ver esse sonho realizado, eu achei uma editora online. Porque as editoras tradicionais, você precisa ter uma quantidade mínima de livros para você poder mandar publicar eles. E são, no mínimo, algumas 150, 200, 300, 500, e vai, né, um bom dinheiro para você poder fazer isso. E nessa online que eu encontrei, eu posso publicar um livro, que eles já fazem, já mandam pelo correio, tudo certinho. Só que assim, dá uma diferença de valor. Se eu publicar um livro, ele vai ter um valor X. Se eu publicar 100, 200, 300, o valor vai ser menor e automaticamente ele vai sair mais barato, né? Então eu fiz uma pesquisa em relação à editora, como que eu iria publicar eles. Mas em relação à escrita, não, porque é o que eu sentia, né? Então a maior pesquisa que eu fiz foi dentro de mim mesma. O que a senhora espera dos seus leitores e seus livros? Eu espero que eles gostem, né? Muito. Espero que eles possam compreender, embora algumas coisas eles vão ler, vão ter uma interpretação própria deles mesmos, mas nem sempre o que está escrito é o que eles vão interpretar, porque é o meu sentimento, né? É o meu momento, né? Próprio. Então, alguns vão pensar uma coisa, outros. Mas eu espero, lógico, que eles gostem, que eles admirem. Todo mundo quer ser reconhecido, independente da sua profissão ou seu trabalho. O professor quer ser reconhecido, uma merendeira que na escola ela quer que vocês comam a merenda dela e elogiem, achem maravilhosa, né? Então eu também vou querer que as pessoas leiam e gostem dos meus livros, sim, com certeza. O que a senhora considera necessário para escrever um livro? Força de vontade, querer muito, porque escrever um livro é um sonho que eu tive, né? Eu sonhei, eu idealizei ele e eu fui atrás da realização desse sonho. Então, o que precisa ter? Perseverança, imaginar, correr atrás, insistir, não deixar com que as pessoas desanime você, fale que você não é capaz, que você não consegue, porque você consegue sim, você pode ir além sim, basta você querer. Obrigada. A senhora está trabalhando em algum livro atualmente? Eu tenho mais 2 trabalhos, fazendo já há uns 2 anos que eu venho escrevendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não é de poemas, nem de poesias. Um é sobre criança, né, porque eu sou professora, eu trabalho com crianças, então eu escrevo sobre eles. E o outro trabalho é como se fosse uma motivação, ajudar as pessoas a ir além do que elas podem ir, mas ainda não estão prontos. E é o que eu falei, né, tem a parte financeira que também atrapalha um pouco, que eu não tenho condições financeiras de investir somente nisso, né? Então acaba desanimando um pouco e acaba deixando mais lento o trabalho, mas aos poucos a gente vai chegando lá. A senhora tem algum projeto para o futuro? Muitos projetos a gente tem que ter na vida, né? Todo mundo precisa ter projetos, porque os projetos que a gente idealiza, vamos dizer que é a esperança, né? Todo mundo nasce com ela e morre com ela, porque se ela morrer primeiro que a gente fica estacionado, não vai para frente, não sai do lugar. Todo mundo precisa ter projetos, e eu tenho sim os meus projetos com certeza. Um deles, quem sabe, futuramente lançar esses outros 2 trabalhos, ou mais, não sei como que vai acontecer, né, no futuro, mas quem sabe não acontece. Então, eu diria que eles não desistam, que eles sejam perseverantes, que eles sejam insistentes e que eles possam acreditar que, assim como eu escrevi pequenas poesias, coisas simples, que eles também podem. De repente, tem pessoas aí na cidade que têm uma capacidade enorme de escrever coisas lindas, perfeitas, maravilhosas, e de repente falta um pequeno incentivo, né? Então, eu diria que
Se tem sonho, se está idealizando esse sonho, essa vontade, que persistam. Obrigada. Você acredita que qualquer pessoa pode se tornar um escritor? Claro, com certeza. Qualquer um pode se tornar um escritor, com certeza. Qual é as coisas mais difíceis na hora de escrever um livro? Olha, para mim, como eu escrevo aquilo que eu sinto, meu sentimento, eu não tenho dificuldade. Agora, se eu for para escrever uma coisa mais técnica, que tenha que ser seguido uma linha tecnicamente, aí eu posso dizer que eu tenho um pouco mais de dificuldades, que foi quando eu fiz, no caso, o meu artigo científico da pós que eu fiz. Aí eu tive bastante dificuldade de escrever, mas tirando isso, desde que seja uma coisa que seja de você, talvez a dificuldade seja um pouco menor. Não que não exista, existe sim, mas varia muito de pessoa para pessoa. Quais são os nomes do seu livro? Olha, são Sonhos ao Vento e Sonhos ao Vento 2. Obrigada. Então, queremos agradecer pela entrevista, senhorita Lira, e a vocês também que vão estar vendo aí atrás. Né? Muito obrigada. A senhora pode dar uma palavra de incentivo para aqueles futuros escritores? Posso deixar uma palavra de incentivo não só para futuros escritores, mas para futuros sonhadores, né? Que possam idealizar seus sonhos, seus desejos, suas vontades, que por mais que a gente ache que é difícil, que não é fácil chegar a um objetivo, é necessário sonhar. É necessário ser sonhador, sim. É necessário idealizar, sim. Enfrentar as dificuldades, não deixar as pessoas diminuir o seu sonho, porque o seu sonho, ele é seu. Ele não pode ser de outras pessoas. Se alguém quiser ajudar você a realizar ele, sim, ele vai tornar de outras pessoas, sim. Mas primeiramente, ele é seu. Todo seu. Então, você não pode deixar que ninguém te desanime, que ninguém fale que você não é capaz, que você não consegue, porque consegue sim. E é assim que nós temos aí grandes artistas pelo mundo todo, grandes jogadores de futebol, grandes escritores, grandes professores, grandes em muitas coisas. Né? Então, por quê? Porque sonharam, porque correram atrás, com dificuldade ou não. Muito obrigada, senhora Lira. Então, tchau.